mais uma edição do Talks on Board. A gente está aqui com o nosso episódio e esse sorriso aqui de orelha a orelha, porque nesse episódio a gente está aqui com um ar feminino, eu diria 100% feminino, duas convidadas muito especiais, o tema também é muito especial. Então, antes de apresentá-las aqui, já vou adiantar um assunto com vocês. Os desafios da estrada e da indústria para as mulheres. A presença feminina no setor de transporte e na indústria automotiva está crescendo, mas ainda tem muitos desafios, muitos tabus a serem superados. Historicamente dominada por homens, essa indústria está começando a reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres, desde motoristas de caminhão até engenheiras, executivas. Iniciativas como o programa A Voz Delas, da Mercedes-Benz, têm como objetivo dar visibilidade e promover a inclusão das mulheres. E aí, nesse episódio, a gente vai discutir os desafios e as oportunidades para as mulheres no setor de transporte e na indústria automotiva, explorando as barreiras que ainda existem, sim, e as conquistas que já foram alcançadas. A gente vai abordar as iniciativas que estão sendo implementadas para aumentar a representatividade feminina e criar um ambiente mais justo e também acolhedor para elas. Junto comigo, tenho aqui a Daiane Belandi Schiavo. Muito bom, acertei o nome. Bem-vinda, Dai. Muito Tudo obrigada, bem? obrigada pela oportunidade. Também Eide Berti, que é responsável pelo relacionamento com motoristas e cristais no movimento A Voz Delas. Obrigada por colaborar com a gente aqui, Eide. Tudo bem? Bem. Mora em São Paulo. Zona Leste de São Paulo é nós. Bom, o assunto eu acho que vai render demais, né? A gente está aqui com essas duas moças. Eu já quero começar perguntando para vocês quais os principais desafios, então, que eu tanto falei aqui na abertura, que as mulheres enfrentam na indústria e como motoristas de caminhão ou em funções técnicas também. Eu posso falar que eu tenho um relacionamento direto, né, com essas mulheres aí, tanto as motoristas de ônibus, quanto de caminhões, quanto as cristais, porque para quem não sabe, são as esposas dos caminhoneiros, né? E o maior desafio delas, tanto é que a gente trouxe até um caminhão há 2 anos atrás para a Fenatran, customizado, ouvindo a voz dessas mulheres, e nessa vez a gente voltou com uma edição, digamos assim, um 2.0 desse caminhão, vaso sanitário e uma ducha higiênica. Infraestrutura nas estradas. A gente, quando pega para viajar, a gente sempre se programa para parar em alguns postos, assim que a gente fala, tipo grau, aquelas redes grandes, mas nessas redes grandes os caminhões não entram, né? A não ser ônibus de turismo. Os caminhoneiros não param, então eles param em postos menores, em postos que não têm a mesma infraestrutura, e cada vez mais as mulheres vêm se inserindo no segmento. Elas estão achando na profissão, como caminhoneira, como motorista profissional, o arrimo, né, de família ali. E aí, muitas das vezes, elas não tem um vaso sanitário decente, não tem um banheiro limpo, não tem um lugar onde tomar banho. Então, mais pedido por elas foi um vaso sanitário. Então, a gente adequou, né, um caminhão para venda com um vaso sanitário e uma ducha higiênica. Fora, né, o preconceito, que muitas delas, assédio, né, insegurança física e patrimonial pelo simples fato de ser mulher. Agora, você imagina, você é mulher, você parou num pátio, 300, 400 caminhões, você é a única mulher. Você desce de madrugada para ir no banheiro? Não. É isso que elas enfrentam. Então, são mulheres assim, a gente sempre fala, né, quando você ver uma mulher dentro de um caminhão, seja o ponto de apoio dela, porque ela matou vários leões para estar ali. Então, é um pouquinho do que o nosso movimento faz por essas mulheres. A gente tenta dar voz e trazer soluções para elas nas estradas, tanto em produtos quanto em ações. A gente faz ações de saúde, a gente realiza diversas trocas de CNH para muitas mulheres que têm o sonho de se tornar motoristas profissionais, né? E com isso elas tornar o setor mais igualitário. Que bacana. Quanto tempo já tem o programa? O movimento tem 5 anos. Por que movimento? Né? A gente fala que não é um projeto, nem um programa. É um movimento. Então, a gente está em constante evolução, em constante aprendizado com essas mulheres. Um programa e um projeto, eles têm datas para terminar. Né? Um movimento, não. A gente está aí, ó, em ascensão. Ouvindo as mulheres. Ouvindo as mulheres, sempre. Que é o mais importante. Sim. Né? Neste momento, então, dentro desses 5 anos, quais iniciativas estão sendo implementadas para promover essa igualdade que você falou no setor de transporte automotivo? Acho que uma que faz muita diferença na vida dessas mulheres, a troca da CNH.
chama Promoção na Direção dos Seus Sonhos. A gente tem muitas empresas parceiras, cerca de mais de 80 empresas, e algumas dessas empresas elas acabam aderindo ali à nossa causa e nos ajudam, né, a trocar a CNH dessas mulheres. Hoje a gente já passou de 40 mulheres habilitadas pelo movimento A Voz Delas e junto com empresas parceiras. Por que, Ju, que eu falo para você que muda a vida de mulheres? Eu acompanho essas mulheres de perto durante todo o processo de troca de CNH delas e todas passaram, não tivemos nenhuma reprova, exceto uma. Uma dessas mulheres, na primeira edição, ela reprovou um dia antes de fazer a prova. O marido dela voltou de viagem, caminhoneiro, e ela falou para ele: olha, eu ganhei a CNH da Mercedes-Benz e amanhã eu vou fazer minha prova, eu queria te fazer essa surpresa. Ele deu uma surra nela na frente do filho de 8 anos. Meu Deus. E com isso ela não conseguiu tirar a CNH, entrou em contato com a gente. Então, a gente acionou o nosso jurídico, fizemos toda uma rede de apoio para essa mulher, tiramos ela daquela cidade, levamos ela para outra. Hoje já ela é habilitada, na época ela queria C, hoje ela já está habilitada na categoria E e ela faz Mercosul. Então a gente, às vezes fala, poxa, mas é só uma CNH, é 3, 4 mil. É 3, 4 mil que liberta mulheres de relacionamentos abusivos. Que mulheres que conseguem ali achar um escape. A gente recebe vídeos, né, para selecionar essas mulheres. Tem vídeo que a gente fala, gente, ela está pedindo um socorro, né? E é uma CNH. Por que não dar o socorro para essa mulher? Esse é um pouquinho do que a gente faz ali em auxílio essas mulheres. Muitas das vezes eu ajudo a fazer um currículo, porque eu sou o ponto focal delas. Poxa, eu queria tanto, eu tenho a CNHD, eu tenho a CNHE, mas eu não sei montar um currículo. Me manda seus dados, vamos entrar numa call, vamos lá, eu te ajudo a montar um currículo. Então a gente vai fazendo um apoio. Eu, às vezes é só uma palavra, olha, eu estou a não sei quantos km da minha casa, hoje é aniversário da minha filha. Mas por que você está aí nas estradas, né? Qual o benefício que você está trazendo para sua filha? Você é uma mulher de garra, você é uma mulher de fibra. Então a gente vai tentando apoiar essas mulheres, né, no psicológico, muitas das vezes até no financeiro, indicando elas para alguma vaga, ou até mesmo, eu tenho dúvida de mecânico, eu tenho isso. A gente também montou todo um ecossistema ali que a gente possa estar ajudando essas mulheres. Mas eu dirijo um Ford, eu dirijo um Volks. A gente entra em contato com os engenheiros, pede para eles nos auxiliar, eles nos auxiliam. A gente fala, é muito além da estrela, né? É uma ação social que a gente quer cada vez mais abraçar essas mulheres e deixar um setor mais unido. E acho que até tirar também, né, acho que trauma não é a palavra certa, mas você disse que pede auxílio dos engenheiros e tudo mais. É uma união mesmo para acolher essas mulheres. A gente não está falando de, somos mulheres. Não, é claro que esse acolhimento é fundamental, principalmente na parte da maternidade, né, em que você disse de famílias e dos filhos e tudo mais, mas não é essa bandeira que acho que está se levantando aqui, né? É mais para a mulher entender que sim, ela pode pilotar uma carreta. Ela pode estar em qualquer lugar. Não, ouvindo ela falar aqui, estou eu aqui com vontade de tirar a minha carteira D. No momento eu tenho A e B, né? Sou piloto de motos grandes, que parecem uma carreta, mas eu olhei a carreta aqui na Fenatran, a gente sente, né? Tem um sentimento assim, ouvindo ela falar, a gente ainda mais. Agora, Eide, queria fazer uma pergunta para você, já que você também tá nesse mercado das empresas. Como é que as empresas estão criando mais oportunidades de carreira para mulheres na indústria automotiva e de transporte? Já conversei com mulheres aqui no nosso podcast também. Existem programas de capacitação e mentoria específicos? Você tem conhecimento? Tenho sim. Na verdade, posso falar até de mim, porque eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu fiz parte de um desses programas, que é a Jornada Delas, isso na Randon Corp. Ele foi muito fomentado, que é para trazer as mulheres para a liderança. Antes mesmo da Randon assumir um compromisso de ter um número expressivo de mulheres na liderança, um compromisso de ESG, inclusive, eu já vinha fazendo parte. A Jornada Delas é uma mentoria ligada somente às mulheres para proporcionar que elas tenham inspirações dentro da empresa de outras mulheres, em alguns momentos até de homens, porque o nosso universo ele é sim mais masculino, né? A indústria automotiva, a indústria metal-mecânica, ela é sim mais masculina, assim como o transporte e a logística também são universos mais masculinos, assim como nas estradas, dentro dessas empresas se tem sim muitas dificuldades, muitos desafios, algumas barreiras, estereotipos.
Como você comentou, às vezes a mulher ela precisa sim demonstrar que ela tem o conhecimento técnico necessário para estar em cada uma dessas funções. Então, essa mentoria, a jornada delas, que na Randon Corp a gente tem e outras empresas também têm grandes iniciativas em cima disso, é para preparar essas mulheres para que elas estejam prontas e aptas a assumirem cargos de liderança, a terem uma postura realmente com um posicionamento que mostre que elas sim têm conhecimento técnico, têm conhecimento sobre o seu mercado. E como eu fiz parte da jornada lá atrás, ingressei na gestão da empresa também já há algum tempo, fazendo parte desse programa. Então, ele me possibilitou. Eu digo hoje com bastante orgulho, quando eu assumi a gerência comercial da Randon Montadora, foi a primeira mulher, uma empresa que esse ano completa 75 anos. Há um ano e meio atrás, a primeira mulher assume a gerência comercial de uma empresa, sim, de um segmento bastante masculino, mas é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que se viu e a empresa também entendeu, aceitou isso e colocou como um desafio. Então, uma barreira a mais sendo também quebrada nesse momento. Então, o programa, e assim como outras empresas também têm, ele traz isso, né? Traz essa oportunidade para a gente poder se desenvolver e conseguir também galgar novas posições dentro das empresas que são, sim, do universo mais masculino. Prova está a nossa feira aqui, né? A gente estava comentando anteriormente. Quantas mulheres? Muitas mulheres, um público, sim, ainda mais masculino, né? Mas a gente tem, sim, muitas mulheres aí já em ascensão, outras já numa posição dentro das empresas de prestígio, né? E conquistadas com muito desafio, como foi colocado aqui também, né? Então, dessa forma. Que essa representatividade feminina está aumentando no setor, isso é um fato, mas o que vocês duas acham que ainda pode ser feito para acelerar esse processo? Para daqui 2 anos a gente estar aqui na Fenatran. Olha, e a gente eu posso ter mais dizer, mulheres. assim, entre a gente, dentro das empresas parceiras que a gente tem, que hoje passam de 80, o que a gente sempre pede é para que essas empresas, que nem as meninas, não têm experiência, mas elas têm formação, elas têm cursos voltados para o setor. Então, quando um transportador contrata uma mulher, que ele se depara com toda a bagagem que ela traz de cursos, de um monte de coisa, ele fala, poxa, foi bom ter contratado ela. E a gente mostra também para eles dados do Denatran, do Senatran, do benefício de se ter mulheres. Menos acidente, mais economia de combustível, entre outros, né, o seguro mais em conta. Então, a gente acaba mostrando para eles. E cada transportadora que fecha com a gente, ou empresa parceira que fala, poxa, eu não tenho nenhuma mulher na minha frota. Quando a gente chega, a gente mostra para eles esses dados e depois de 3, 4 meses eles falam, olha, eu criei um cursinho aqui, eu vou dar a primeira experiência para ela aqui numa baliza dentro da minha empresa. E depois eles voltam 3, 4 meses que a gente tem reuniões, né, trimestrais, eles falam pra gente, poxa, eu devia ter feito isso antes. Então a gente vai tentando, né, a passos de formiguinha, porque muitas das vezes a gente bate e volta, mas uma hora a gente consegue. Então é o falar, né, a gente fala. E uma fala minha constante, que a gente tem uma empresa que é parceira nossa, que chama Fabete. Tem cursos de formações voltados para as mulheres no setor. Então, pega aquela menina que tirou uma categoria C, que nunca entrou dentro de um caminhão. Ela vai para lá, ela fica 12 dias lá. A gente fala internada lá, porque ela faz rodovia, ela faz todo o trajeto. E quando ela sai de lá, ela praticamente já sai, né, inserida dentro de alguma empresa para fazer algum treinamento. Uma coisa que eu sempre falo, todas as turmas eu vou visitar, eu falo assim para elas, meninas, seja aquela que vai deixar a porta aberta para a próxima. Se você entrou dentro de uma empresa e não te satisfez de alguma forma, não saia de lá manchada, eu nunca mais vou contratar uma mulher. Saia de lá deixando a porta aberta para outras mulheres. Então a gente vai tentando ali, ó, sabe, aquele falar. Uma hora entra. E qual a faixa etária dessas mulheres? A partir dos 21 anos, é a nível Brasil. Que bacana. Isso que ela comentou é o que eu falo, eu tenho hoje consultoras mulheres que atendem também no universo bem masculino. E deixando a porta aberta. A primeira menina delas que ingressou, residindo fora da sua cidade, que também vem com grande dificuldade, eu disse, ó, você é a precursora, você que está indo aí pela primeira vez, deixa as portas abertas para que outras olhem e vejam isso como sendo uma caminhada possível, sim, com muitos desafios, mas possível de ser concretizada. E isso vem e atrai e inspira outras pessoas, que eu acho que é isso que eu entendo como ser uma forma possível de fomentar que mulheres também cresçam
pense em ter uma carreira dentro de grandes empresas, né, trazendo esse mundo nosso hoje, o universo, né, da indústria automotiva, da indústria metalmecânica, que sim, as mulheres podem fazer parte, sim, elas têm condições de poder dar sequência numa tarefa que até então sempre foi desbravada por homens. Por homens. Bom, a gente já trouxe aqui alguns exemplos, né, do outro lado, né, como é que as empresas são beneficiadas, né, no setor automotivo, tendo mulheres, mas essa inclusão feminina, quais outros resultados positivos para as empresas que a gente pode citar? Além, a gente fala, né, a gente recebe dos próprios transportadores, né? Além da economia, elas são extremamente responsáveis. Elas chegam na hora, elas não reprovam no toxicológico, porque tem muito disso, né, de reprovar no toxicológico, tem que deixar aquele motorista ali limpando o pátio da empresa porque reprovou. E aí foi até engraçado que esses dias em reunião com o transportador, ele ainda falou: o caminhão dela é limpo e ela ainda é cheirosa. Então elas acabam trazendo diversos benefícios, né? Quando alguém chega, elas chegam em alguma empresa e falam: poxa, é uma caminhoneira, todo mundo para olhar, né? Então, são diversos, mas entre esses é a questão da economia e da responsabilidade. Acho que o cuidado, né, também, é. E muito a gente vê com clientes, né? Eu atendo muitos transportadores, grandes empresas, eles sempre colocam e pontuam isso. As minhas motoristas, mulheres, são as que menos têm acidentes, são as mais responsáveis, as que cumprem os horários. As regras são sempre os destaques, né? Motoristas destaques. Isso. Dentro das campanhas que eles fazem, normalmente são mulheres que acabam tendo as melhores posições dentro disso, né? E trazendo para o meu mundo comercial também a sensibilidade. A mulher, ela consegue sim ter um olhar mais sensível, principalmente quando a gente entra em condições de negociações que envolvem muito mais do que somente o dado por si só, o número que está na sua mão, a sensibilidade no momento da negociação. E isso já me foi falado inúmeras vezes, a gente parece que consegue ter um olhar um pouco mais dedicado, diferenciado em cima de determinada situação. Então, acho que a sensibilidade também, ela nos ajuda. E isso nos favorece também nesse nosso meio corporativo. Agora, como é que a Mercedes-Benz tem integrado aí a diversidade de gênero nas suas práticas de recrutamento, retenção e o desenvolvimento ali de talentos? Olha, então, esse já é um setor mais específico dentro da fábrica lá, né? Eu sei que a gente tem diversos setores de inclusão, mas eu não posso falar com propriedade, mas nós temos. Temos também. Muito bem. Agora, vamos falar do futuro, meninas? Vamos. Como é que você enxerga o futuro da indústria de transporte para as mulheres? O que deve mudar nos próximos anos para garantir mais inclusão e igualdade para os próximos anos? Para os próximos anos, eu espero que essa nova geração que está vindo aí, a gente está com falta, né, de profissional motorista. Muitas grandes transportadoras estão com caminhões parados e muitas das vezes não querem dar espaço para essas mulheres. Eu espero que essas empresas tenham a consciência que nós somos tão boas profissionais quanto os homens e que abram espaço para elas, né, deem essa primeira oportunidade aí. E eu espero, sinceramente, ter um setor mais igualitário. Para as mulheres. Eu diria que... No setor comercial. Comercial e na própria indústria metalmecânica por si só, onde temos muitas soldadoras, né? Falo da Randon montadora hoje, se tem já muitas soldadoras mulheres, coisa que no passado isso era inexistente. Nossa, é verdade, elas são maravilhosas. Quando a gente olha para o universo hoje, no grupo, né, Randon Corp, já somos 25% mulheres no total. Então, esse número já foi 2%, 3%. Hoje, ele é 25%. Então, tem muita oportunidade. Você comentou anteriormente com relação... Tem grupos de afinidade. Então, é buscar o apoio. Que foi dito. Ter esse apoio, buscar inspirações dentro da própria companhia, de outras companhias, benchmarking com network, com outras empresas também. Hoje são fatores que acabam, sim, dando oportunidades melhores. Então, em sendo mulher, em tendo condições, estudo dentro daquilo que você se dedica a fazer com capacidade, com competência, terão sim muitas oportunidades. E todas as empresas, falando principalmente economicamente, né, têm condições de, inclusive, ter melhores resultados considerando a inclusão, né, de mulheres e de outros grupos diversos também dentro das suas atividades. Acho que quando você tem uma equipe diversa, você consegue ter um pensamento
também diverso e te abre muitas oportunidades, sejam elas na área comercial, em áreas administrativas ou mesmo em áreas mais técnicas e produtivas. Eu acho que a diversidade por si só, ela permite e dá melhores condições para isso também. Né? Exato. Agora, a gente muito falou, né, dessa visão para o futuro, com as empresas. Agora, para as mulheres que estão acompanhando a Fenatran 2024, que estão, de repente, encantadas com o setor e querem startar isso, que mensagem vocês dariam para essas mulheres que ainda enfrentam barreiras significativas, de repente, na vida pessoal e não conseguem, né, sair dali, mas querem entrar no setor, querem entrar no mercado de trabalho? Que mensagem vocês dariam para essas mulheres? A principal, né, que a gente sempre fala, lugar de mulher é onde elas quiserem, né? Não importa a situação ou a circunstância. Se você quer ser cozinheira, vai e faça com excelência. Se você quer ser piloto de avião, vai e faça. Então, a gente tem todos os espaços. Se você quiser ser caminhoneira, motorista de ônibus, entra lá no site. Também me chama que eu vou te dar todo o apoio, todo o suporte para ter a melhor direção. Eu diria que acreditem nos seus sonhos. Eles sim são possíveis. Sim, existem desafios, mas quando se quer algo, né, não há o que não se possa ter. Então, é só acreditar, é só buscar, né, não desistir. Desafios, sim, eles vão acontecer, dificuldades vão ter no meio do caminho, mas é um degrau e você vai conseguir buscar em cima deles. Então, assim, não desistam. Se vocês têm essa necessidade, essa vontade, esse desejo, seja ele de ser caminhoneira, seja ele de ingressar no mundo corporativo, seja ele de galgar posições de liderança, não desistam. Porque sim, tem espaço para nós e sim, tem espaço para ser o que nós quisermos, desde que realmente a gente tenha esse desejo e a gente consegue concretizá-lo. Tá aqui a voz delas, para vocês encaminharem literalmente as mulheres preferidas das vidas de vocês, independente do setor, não é? Conversei com a Daiane Belandi, que é gerente comercial da Randon Corp, também a Edbert, que é responsável pelo relacionamento com motoristas e cristais, no movimento A Voz Delas. Meninas, muito obrigada pelas palavras de vocês, o sorriso de vocês, é nítido que vocês falam com muito amor, e saber também da história da Ed, né, que ela é uma das, né, em 1 ano e meio fez parte do projeto. Obrigada mais uma vez. Convido vocês a ver os outros podcasts também, não só ouvir, mas ver também. E próxima edição do Fenatran estaremos aqui de novo com mais mulheres. Com toda certeza. Muito obrigada. Obrigada. Para você que continua aqui, espalha para todo mundo. Esse é o Talks on Board, direto da Fenatran 2024. Até o próximo app.